Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui em mais um ponto turístico de Roma. Hoje nós estamos diante desta grandeza da arquitetura, da arte, da cultura e da glória do Império Romano. Roma, que sempre passou por fases diferenciadas, que alternava períodos de glória da República com períodos de glória do Império. Não que essas coisas fossem completamente antagônicas, mas a República representava a autoridade e o Império representava o poder. Então, por mais que Roma aperfeiçoasse o direito, o Império representava o poder, que ao lado da autoridade do Senado compunham os valores do que havia de mais representativo na escala dos poderes de Roma. E uma das representações deste poder estava representada aqui no Coliseu, onde o maior anfiteatro do mundo, onde muitos espetáculos eram realizados, sobretudo os espetáculos dos gladiadores. Vamos conferir, porque lá nós temos do outro lado o Palatino e o Fórum Romano. O Palatino era a casa onde habitava os imperadores e o Fórum era o local onde o centro político de Roma, o centro político, o centro do direito e os imperadores também habitavam ali. Mas também o Coliseu, ele era uma representação política disso tudo. Por quê? Porque os próprios espetáculos dos gladiadores auferiam aos imperadores, auferiam aos homens mais nobres deste lugar o poder, porque os gladiadores eles eram escravos, capturados em guerra, eram homens que muitas das vezes não podiam saldar as suas dívidas e se tornavam também servidores e gladiadores. Haviam até imperadores que se tornavam gladiadores, evidentemente que eles forjavam, as lutas deles não eram verdadeiras. Muitas das vezes um gladiador real, verdadeiro, lutava com o imperador com uma arma de madeira. E também muitos gladiadores lutavam com feras. E é engraçado que por mais que eles fossem escravos, por mais que eles fossem assim, não era uma escravidão coisificante, onde o escravo era considerado uma coisa, como por exemplo a escravidão que ocorreu no Brasil, nos Estados Unidos, que era uma escravidão que considerava o outro um animal, um outro incapaz de ser um ser humano verdadeiro e íntegro em todos os sentidos. Aqui não. Aqui gladiadores também se tornavam pessoas célebres, pessoas que faziam sucesso entre as mulheres. Por quê? Porque eles não eram coisificados como escravos. Até porque eles se tornavam escravos muitas das vezes porque os seus povos perdiam as batalhas para os romanos. Então vamos continuar caminhando por essa beleza, por essa maravilha que é o Coliseu. Estamos por aqui, depois vamos passear lá pelo Fórum Romano e vamos considerar principalmente esse teor humanístico diferente, né? Que hoje em dia a gente considera que o valor principal é a vida. Para nós a vida é o valor fundamental. E a vida de todo ser humano deve ser preservada, uma vez que a vida é o valor principal. É a vida biológica que deve ser preservada.
Então nosso conceito de vida gira em torno da biologia, gira em torno do corpo. Mas, por mais que os romanos tenham desenvolvido a ideia de mens sana, corpus sano, ou seja, mente sã e corpo são, eles não tinham o conceito de que a vida é, por excelência, a vida do corpo. A vida da antiguidade era a vida do ethos. A vida era a vida da comunidade. Ou seja, a vida era a vida que a comunidade dava sentido. Então, se a comunidade dava sentido ao fato de que alguns homens deveriam morrer em espetáculos públicos, sem problema algum, isso não era um problema para eles. Alguns poderiam sim ser sacrificados em nome da glória do império, em nome da glória de homens nobres, em nome da glória de pessoas específicas, porque muitos gladiadores pertenciam a essas pessoas, e essas pessoas que eram os donos, os proprietários dos gladiadores, auferiam poder através da força e da destreza desses gladiadores. Esses espetáculos, inclusive, segundo a história, ele começa entre os etruscos. Os etruscos, nos próprios funerais, costumavam lutar, ou seja, homens lutavam e alguns até morriam, porque para que o sangue viesse a representar valores sagrados, ou seja, essa ideia de que o sangue é sagrado e que o sangue derramado pode representar o poder e a importância daquele que morreu, daquele que estava partindo, sempre foi muito presente na história. Ou seja, não é apenas o sangue de Jesus que tem poder, que representou o sagrado. O sangue de gladiadores, o sangue de lutadores que morriam em arenas representavam também o poder. Então, a história está repleta dessas curiosidades, e quando a gente começa a caminhar pelo mundo, a gente parece que se aproxima, né, dessas coisas, porque uma coisa é a gente ler essas histórias, esses relatos e esses valores em livros de história. Uma coisa é a gente ler esses relatos através de narradores, através dos professores. Eu tive um professor de história antiga, o professor Rodrigo Rainha, que eu nunca mais me esqueci das aulas dele. Professor da Estácio de Sá, lá do Rio de Janeiro. Talvez hoje esteja já na UFRJ, enfim, outras universidades públicas talvez, mas eu nunca me esqueci das suas aulas. E ao caminhar por esses lugares, eu vou me lembrando muitas das vezes da importância que o professor Rodrigo Rainha dava ao cuidado com as interpretações históricas do passado, para que a gente pudesse não fazer o anacronismo, né? O anacronismo é quando a gente pega valores do passado e transfere para os dias atuais e vice-versa. E temos, às vezes, o hábito de pegar valores do presente e transferi-los para o passado como se as representações fossem as mesmas. Mas não, só que não. Precisamos ter esses cuidados, né? Então é isso, gente. O Coliseu é essa maravilha. Essa maravilha não só da arte, da cultura, essa maravilha dos jogos, mas é uma maravilha da arquitetura. Era a arquitetura. A arquitetura é revolucionária. Os romanos foram também grandes iniciadores em projetos arquitetônicos, como por exemplo os projetos arquitetônicos das termas, né? Terma de Diocleciano, as termas de, como é que é o nome do imperador? Caracalla, melhor dizendo. Então é isso. Então estamos aqui diante dessa maravilha e eu não me canso, né, de falar sobre essas coisas,
Até porque essas coisas para nós que somos professores é quase tudo, né? Essas coisas para nós que somos professores é quase tudo. O Coliseu para nós, professores sobretudo das ciências humanas, né? Eu sou de filosofia, de sociologia. Então aqui nós estamos diante de verdadeiras encarnações históricas. Verdadeiras encarnações históricas. Então, estamos aqui. Esse é o Coliseu. Realização de mais um sonho, né? Conhecer essa maravilha. E os espetáculos públicos de gladiadores, eles deram início por volta dos anos 70, mais ou menos. Vespasiano foi o primeiro a dar início. E o seu filho Tito, ele deu continuidade a essa tradição dos gladiadores. Só que com o tempo, o governo, o Império Romano, ou seja, os romanos começaram a ser influenciados pelo cristianismo. E o cristianismo, evidentemente, que não era favorável a essas coisas, a esse espetáculo que para os cristãos era um espetáculo de maldade. E de repente os espetáculos começaram a ser questionados, porque os cristãos não queriam a continuidade. E por volta do sexto século, então, o Coliseu foi deixando de realizar essas coisas. Então, os espetáculos dos gladiadores, eles foram minguando e acabaram. E o Coliseu veio a ser o centro de muitas outras coisas, né? Muitos outros projetos sociais e políticos começaram a ser realizados no Coliseu, até que o Renascimento começou a valorizar muito a história antiga. E no Coliseu haviam muitas relíquias, né? Então, a partir do Renascimento, que começa a valorizar muito a história antiga e os valores do passado, as pessoas começaram a saquear o Coliseu, a saquear os bens de valor que existiam aqui. E de repente, o Coliseu começou a perder um pouco da beleza, né? Porque os saques danificavam parte do Coliseu, e as relíquias começaram a ser tiradas daqui. Não só as relíquias, mas também houve um terremoto. Não me lembro exatamente em que ano foi, mas esse terremoto também deu algumas danificadas. Ajudou a danificar um pouco mais o Coliseu. Mas o Coliseu é isso aí. O Coliseu é a história. O Coliseu é a história dos valores humanos pensados de maneira diferente. Porque o cristianismo, de uma certa forma, ele humaniza um pouco as relações, ou seja, ele suaviza um pouco as relações em algumas coisas, é claro. O cristianismo também praticou muita violência, mas de uma certa forma ele humaniza ou ele suaviza as relações em algumas coisas, e depois nós fomos suavizando as relações humanas em algumas coisas também, porque vem o capitalismo, e o capitalismo precisa de segurança, né, para que os negócios possam ser realizados. Então é isso. E para que os negócios sejam realizados, nós precisamos suavizar as relações. Não necessariamente deixamos de praticar a maldade. Continuamos praticando a maldade, mas uma maldade suavizada, porque nós precisamos de um pouco mais de segurança para que os investimentos sejam feitos, para que os investimentos sejam realizados. É isso aí. Muita gente nesse local. Cheguei aqui para comprar o ingresso, só que o ingresso é só online, ou seja, aí eu tive que comprar com uns guias turísticos que estavam aqui, que acabaram arrumando o ingresso para mim. Ou seja, é isso aí, gente.
Um prazer enorme estar aqui no Coliseu com vocês, compartilhando do Fórum Romano, que daqui a pouco a gente vai para lá, do Fórum e do Palatino e do Coliseu, esse espetáculo da cultura humana. Ok, galera? Vocês são do coração!